Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que você pode rever esse programa acessando o site oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo, estamos recebendo aqui nos estúdios do Tribuna Livre o Williandro Dese, assessor parlamentar e ex-presidente da Juventude do MDB, e o João Paulo Bittar, que é chefe do Departamento de Juventude do CEAS-DHM. Políticas públicas para a juventude. Conquistas e desafios, Williandro. Ali, Tião, Narciso, Osmir, João Paulo, nós vamos ser bem sinceros. Nos últimos 20 anos, se teve um início dessa política de juventude, que foi nos 2 primeiros mandatos aí do ex-governador Jorge Viana, isso nós não podemos negar, mas foram políticas na qual não se sucederam nos governos de Lula e Tião Viana. Não tiveram gestores, não se preocuparam com essas partes de juventude. A criminalidade acabou aumentando, e isso mostra que efetivamente as políticas de juventude não funcionaram. Se a violência aumenta... Dese, você explica para o telespectador entender bem quais foram as políticas públicas para a juventude que foram implantadas, de forma assim bem... Olha, o primeiro programa que foi implementado no governo de Jorge Viana se chamava o Jovem Aprendiz. Né? Tinha aí um grupo que estabelecia o quê? Formular as políticas de juventude municipais para depois chegar na estadual. Então, esses jovens, junto aos municípios, junto às prefeituras, eles lideravam demais jovens que serviriam lá na frente como conciliadores dentro das suas comunidades. Essas comunidades que traziam as principais necessidades para que o governo pudesse entrar com a execução dos serviços voltados para essa juventude. De lá para cá, e aí com o governo Binho, você teve um esquecimento de toda essa política. Não tivemos mais essa garantia. Até mesmo a secretaria, que no governo de Jorge Viana tinha sido implementada, ela foi extinta e foi criada somente uma assessoria especial de juventude. O governo de Tião Viana não mudou nada disso. Não houve, tanto que a violência, como eu falei, ela aumentou justamente por conta disso. Osmir, me diz assim, lá no bairro Calafate, ou lá no bairro ali no Taquari, quais as políticas públicas foram implementadas para que você tirasse aquele jovem que não estuda, que não trabalha e que não tem referência familiar? Quais foram as políticas colocadas pelo Estado para que a gente tirasse esse jovem da linha vermelha, que a gente chama, que é o principal, é o que é doutrinado ali pelo crime? Ele não tem para onde correr, porque quando você tem uma referência familiar, Narciso, você pode se segurar ali, porque o seu pai, a sua mãe, ou o seu tio, a sua avó, por quem você é criado, lhe dá o respaldo. Agora, quando você não tem nem a sua referência familiar, como é que fica? Deixa o João Paulo falar sobre o assunto, que depois eu vou questionar vocês dois. Até porque João Paulo é chefe do Departamento de Juventude do Governo do Estado. E é quem pode implementar algumas políticas públicas do governo atual. Com certeza. Não tem nem muito o que dizer contrário do que o Leandro disse. De fato, a gente enxerga, se você pegar o histórico da gestão pública de juventude, percebe-se notadamente que no governo Jorge Viana existiu sim uma intenção de fato trabalhar a pasta. Né? Um grande marco, tem que falar, né? Ele criou uma secretaria, criou uma lei que deu nascimento ao Conselho Estadual de Juventude, por exemplo, que aí tem participação civil, que a sociedade participando efetivamente na gestão. Agora, lhe interrompendo, quando você fala em boas intenções do ex-governador Jorge Viana, aí você fala também de criação. Mesmo com criação, são apenas boas intenções? Não, eu acredito que não, porque você, especificamente falando do Conselho Estadual, você criar um conselho, uma das atribuições de um conselho é pegar no seu pé. Então você não vai criar sem boas intenções um órgão colegiado que tem atribuição de te cobrar. Então eu enxergo que sim, de fato, no governo de Jorge Viana existiram avanços, mas que foram notadamente abandonados ao longo dos anos. Né? O governo, continuando a exemplo do Conselho Estadual de Juventude, já está há 5 anos em inatividade no governo do Tião Viana, um governo que sempre teve aquela história do novo, do jovem, do tal, mas que não passou de retórica. Isso aí, sim, para mim,
é estar mal intencionado. Ô, João Paulo e Désio, existe um ditado português da Pátria Mãe que nos legou uma série de ditados populares, né? Algum deles é: em casa que falta pão, todo chora e ninguém tem razão. E eu discordo. Eu acho que em casa que falta pão, todos brigam e todos têm razão. Existe uma motivação maior do que brigar pela fome, contra a fome. Mas tem um ditado também de origem portuguesa que diz o seguinte: sem vintém, ninguém governa ninguém. E eu quero me ater na questão fundamental. Hoje a Federação Brasileira, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, nenhum desses entes estão mais cabendo dentro dos seus próprios orçamentos. O orçamento do governo federal é deficitário, o do governo do estado do Acre e de qualquer outro estado é deficitário, e as prefeituras, 50% delas estão vivendo hoje à custa dos recursos transferidos pelo Fundo de Participação do Município e o Fundeb. Se cessassem essas 2 transferências, eles sequer conseguiriam pagar a folha de pagamento dos funcionários. Eu pergunto, e como é que incorporar a juventude, botar a juventude dentro do orçamento, se esse orçamento não existe? É a minha pergunta. Obviamente, isso é um problema que permeia a todos os entes federados, é um problema do Brasil como um todo. E se é um problema do Brasil, a gente está falando de federação, estado e município. É aí que entra, na minha opinião, a boa intenção do governo federal. Todo governo reformista é um governo com a popularidade baixa, sabemos disso, né? Porque você exercer grandes reformas sempre vai ter prejuízo eleitoral. Eu acho que uma das soluções que a gente enxerga, uma solução, pelo menos é a reforma da Previdência, né, que prevê aí, dar uma oxigenada nos cofres públicos, né, em todos os entes federados, que vai ter um grande respaldo também no estado e no município. Eu estive com o Paulo Guedes no começo do ano e ele falou sobre outra intenção de reforma que ele tem para fazer, que é a tal da descentralização, que é quando ele fala sobre o destino da arrecadação do imposto, né? Que hoje, em média, fica 70% na União, 20% no Estado e 10% no município. Exatamente, as frações são essas aí. Ele tem a intenção de reverter, pelo menos é o que ele falou numa primeira conversa que eu tive, não oficial. Ele tem a intenção de que fique 70% no município, continue 20% no Estado e a União seja apenas seja como um secretário executivo que coordena... Uma agência reguladora. Exatamente. Para ensinar boas atitudes, trazer de fora, fazer cobrar, uma pesquisa, né? Cobrar, claro. Eu ia usar a palavra fiscalizar, mas cobrar também serve. Seria uma boa solução, porque nesse sentido a gente muda a distribuição da renda, né, dos impostos, e com a reforma da Previdência a gente começa a oxigenar um pouco mais os cofres públicos, né? Então eu acho que a médio prazo, lógico, nada disso. Reformou, amanhã está todo mundo com dinheiro? Lógico que não. Mas a médio prazo, 5, 6, 7 anos, a gente poderia enxergar um país melhor. A reforma da Previdência ela é essencial justamente para isso, para igualar as oportunidades nas regiões do Brasil. Eu acho que a União tem, por participação principal, lidar com essa reforma e tentar o governo federal, aprovar essa reforma. Aí sim nós podemos falar de orçamento para a juventude, aí nós podemos falar de um orçamento justo para a educação e principalmente para as ações de combate à violência. Porque, Narciso, por que nós estamos fazendo a reforma no Brasil? Nós estamos pedindo a reforma, esse governo quer a reforma. Porque o Brasil foi saqueado. Vamos ser bem sinceros, o Brasil foi saqueado. Nós precisamos fazer essa reforma justamente por conta disso. Não é por outra. Não é porque o governo Bolsonaro quer fazer a reforma, porque quer ter mais dinheiro em caixa, porque quer isso, aquilo não. Nós precisamos fazer isso ou o Brasil quebra. Hoje a gente vai passar necessidade que nem a Venezuela e outros países que passaram pela mesma situação. Agora, especificamente, a juventude,
hoje, como é que ela se insere dentro dos governos? Porque muito se fala, João Paulo, eu acho que você tem ouvido isso, né? Você é um rapaz novo, mas você tem ouvido isso muito, é dizer assim, o jovem é o futuro. Então, o jovem é hoje. É o jovem hoje que vai bancar a aposentadoria do Osmir, do Narciso, né? do Tião. Somos nós que vamos começar a trabalhar, entendeu? Que começamos a trabalhar já. A minha aposentadoria com justa razão. Mas as 5 aposentadorias do Osmir não tem justificativa. Mas aí nessas 5 aí cai umas 3, né? Por isso que Mas é eu- reforma, né? Mas deixa eu Mas a entrar. reforma é essencial, Perfeito. Osmir, justamente para entrar as políticas públicas, tanto de juventude como as demais. Tá, mas eu quero dizer o seguinte. Eu acho que nós temos, e aí que deveria se inserir a juventude. A juventude brasileira, nesse momento, ela é muito omissa. Em que sentido? Nós temos que ter políticas públicas de curto prazo, que vocês estão defendendo aí, reforma de previdência, etc. e tal. Mas é preciso que a juventude comece a pensar no longo prazo que se quer para este país. Eu tenho confessado aqui, de uma forma muito humilde, que a minha geração e a do Narciso, nós falhamos em não entregar um país melhor para vocês. Falhamos. E aqui eu dou um exemplo. Nós defendemos a bandeira do parlamentarismo, que seria um começo de solução, já teria sido um grande começo de solução para esse país. Nós defendíamos mudanças na lei eleitoral e partidária, que é uma esculhambação de hoje. E eu acho que são bandeiras que a juventude deve empregar no longo prazo. Claro, defendendo no curto prazo, inserir o jovem, etc. e tal, para evitar, aqui você colocou, da bandidagem, do jovem ter que dar um crime. Mas é preciso pensar no longo prazo. E eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Mas, Osmir, vamos começar aí pelo ensino, pela educação no país. A nossa educação é uma educação basicamente estruturada e organizada de esquerda. Hoje, jovens de direita, jovens liberais, hoje Isso é verdade. estão olhando mais profundamente o que foi ensinado lá atrás. Não é o João Paulo, aqui não é o Williandro, não é figuras renomadas, né, do nosso estado, do nosso país, que tiveram esse mesmo ensino. E aí como é que muda isso da noite para o dia? Justamente quando você fala de política de longo prazo, eu também concordo. Mas a nossa juventude começou a enxergar. E foi ela que acordou o Brasil. Foi ela que fez com que tudo isso que está acontecendo hoje, de querer saber onde é que foi empregado esse dinheiro da corrupção, de querer de volta esse dinheiro, de brigar, foi essa juventude. Foi essa juventude que foi para a rua, que você diz assim, a juventude foi omissa. Sim, com o ensinamento que nós tivemos, se nós, hoje, ou lá atrás, fomos para as ruas pedir uma mudança de política no nosso país, eu não digo omisso. Eu digo que nós somos corajosos, revolucionários. E aí não revolucionários de esquerda, né? Mas revolucionários do ponto de vista de querer o melhor, de querer o bem para o nosso país. E aí muita gente diz assim, mas o Brasil não leva em conta o que é feito nos Estados Unidos, o que é feito em outros países. Poxa, são países que cresceram, são países que a população vive bem. E nós não queremos o bem para o nosso país, nós queremos viver na pobreza, nós queremos ter a maioria de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família, de pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família, mas não têm acesso a uma educação, a um ensino profissionalizante de verdade, porque não adianta mapear. Ô, João Paulo, você dá sequência ao questionamento de Osmir, mas eu quero fazer uma consideração aqui. Existem dois modos, dois métodos da gente julgar as pessoas. Um, você dando nota 0. E à medida que a pessoa vai dizendo, propondo coisas positivas, vai aumentando a nota 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 10, nota máxima. Quando vocês dois chegaram aqui, eu dei nota 10, que é outro método. Aí eu vou tirando as notas na medida que vamos produzindo bobagem, né?
E o Leandro, eu já tirei 5 pontos de você. Você só está com nota 5. O que é isso? Produziu por quê? muita bobagem? É produziu um que vale por 5. Qual foi? Essa lógica de esquerda e direita hoje para definir politicamente as pessoas não serve mais. Esquerda e direita só para sinalização de trânsito. Entra a esquerda, entra a direita. Narcisa, discordo. Escute. Depois eu vou repor 4 pontos para você nesse ponto. Escute. Olha, Eu também quero repor os dois. até a origem desta denominação, hoje não mais se sustenta. Era, de acordo com os gerondinos e os jacobinos, se sentava no plenário da Revolução Francesa. Hoje nós não estamos mais atrás de política de esquerda, nem de política de direita, nem política de centro. Hoje nós estamos precisando saber o que é preciso ser feito e o que não deve ser feito. O governo, os ditos de esquerda, na linguagem de vocês, produziram boas coisas e más coisas. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, para mim, se não tivesse cometido o grande erro de ter comprado a preservação do sistema presidencialista, sendo ele parlamentarista, para mim era o único estadista vivo da nossa história. Então, eu acho que essa lógica de esquerda e direita... Permita aí repor. Não, vamos fazer o seguinte. Não para ficar em cima do muro. Ou você tem uma visão liberal ou você tem uma visão comunista. Socialista, digamos assim. Socialista, socialista, como diz o artigo lá na Rússia. Vamos fazer o intervalo? A gente volta com esse não, questionamento no retorno. Quero voltar uns 2 pouquinhos. Eu também. Depois você vai me apontar qual é o país comunista que resta no mundo. Porque a China hoje pratica o maior capitalismo selvagem do mundo. A Cuba está privatizando tudo. A cortina de ferro já caiu, o muro também. Então essa lógica... Ainda vamos repor essas questões. Depois do intervalo comercial, a gente volta já com o segundo bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.